Eu pensei da gente começar a nossa aula de hoje com uma prática e eu sou de uma. Eu quero me apresentar no decorrer da aula de hoje para as pessoas que não me conhecem, mas eu venho de uma escola onde não se fala muito sobre a teoria do chakras. Não é que não estudamos, a gente estuda bastante. O chakras é a espinha dorsal das escolas filosóficas tântricas, e eu sou de uma escola tântrica, mas tem técnicas que vai trazer esse despertar de consciência. Então a gente pratica e, e depois a gente discute sobre o assunto. Então, primeiro a gente tem a prática, depois o conhecimento chega automaticamente. É, e aí eu pensei da gente começar com uma prática e aí trazer esse conhecimento no decorrer da imersão. Eu vou pedir vocês para sentarem, não precisa ser no chão, pode ser numa cadeira, assim como eu estou, mas sentem de forma confortável, coluna alinhada, tragam principalmente essa atenção para a coluna de vocês, que fechem os olhos um pouquinho, respira profundamente, procura relaxar os ombros, procura estar com o corpo todo alinhado, mas livre de tensão. Vai trazendo cada vez mais essa atenção para o corpo e para a respiração, deixando a mente realmente chegar para o aqui e o agora. Tenta trazer também a sua atenção para o espaço à sua volta, perceber a energia do local, os sons à sua volta, o que chama a sua atenção. Vai trazendo consciência desse momento presente. E à medida que você vai concentrando a sua atenção nesse aqui, nesse agora, imagine essa respiração fluindo sobre esse corpo que não, que está vivo e que está aqui por causa de uma energia que a gente chama na meditação de prana. Então a gente tem uma energia vital que faz esse corpo estar vivo, e essa energia vital, ela circula por todos os canais de energia, desde a mais densa a mais sutil. E o que nós vamos vivenciar nesses 3 dias de imersão é justamente entender esses campos de energia, como que a gente desperta essa consciência para a gente ter uma noção maior, um conhecimento maior da nossa vida, da nossa existência, através dessa filosofia, desse conhecimento do Shri Vidya Tantra. Então, olha para o seu corpo, desde a base da coluna até o topo da cabeça. E dentro dessa escola filosófica, a gente trabalha muito com mantras. E aí eu vou começar a nossa prática fazendo um mantra para trazer proteção para esse grupo, independente se você está aqui ao vivo comigo ou se você vai ver essa aula depois. Você já entrar nessa sintonia da proteção dessa guiança espiritual. Então, de olhos fechados, respirando profundamente, se permita receber essa frequência, receber esses mantras.
Om Aim Hrim Shrim Shrim Hrim Klim Glaum Gam Ganapataye Varavarada Sarvajana Vashmanaya Swaha. Om Aim Hrim Shrim Shrim Hrim Klim Glaum Gam Ganapataye Varavarada Sarvajana Meva Shmanaya Swaha. Om Hrim Shrim Shrim Hrim Klim Glaum Gam Ganapataye Varavarada Sarvajana Meva Shmanaya Swaha. E aí eu convido vocês para olharem agora, vocês vão mentalizar a base da coluna de vocês, vão trazer atenção para a base da coluna de vocês, na região do cóccix. Aqui a gente tem um ponto de energia, conhecido como Muladhara Chakra. Eu vou fazer esse mantra, que é para Ganesha, e vocês vão mentalizar que esse mantra está trabalhando nesse ponto de energia. Om Lam, Om Glam. Om Glam Ganapataye Namaha. Om Lam. Om Glam. Om Glam Ganapataye Namaha. Om Lam. Om Glam. Om Glam Ganapataye Namaha. Om Lam, Om Glam, 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 Om Glam Ganapataye Namaha. Respira bem devagar, para com a mentalização. Esse é um mantra de proteção e que trabalha justamente nessa região do Muladhara Chakra. E aí a gente vai começar outra prática ainda de mentalização. Eu vou colocar uma música para vocês, e eu vou pedir vocês para mentalizar, vocês vão inspirar, e à medida que você inspira, vocês vão mentalizar puxar a energia lá do cóccix, do Muladhara Chakra, até o topo da cabeça. Aí na expiração, vocês vão puxar a energia do topo da cabeça de volta para o Muladhara Chakra. E aí eu vou deixar um mantra tocando aqui para vocês, enquanto vocês ficam com essa mentalização.
Podem começar. Então, inspira, imagina puxando a energia do Muladhara Chakra até o topo da cabeça. Expira, puxa a energia do topo da cabeça até o Muladhara Chakra. Respira bem devagar. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं नमः त्रिपुरसुन्दरी हृदयदेवी शिरोदेवी शिखादेवी कवचदेवी गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनाम् उपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् श्रीमहागणाधिपतये नमः। हरिः ॐ। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः हंसशिवसोऽहं हसकफ्रें हसक्षमलवर्य ॐ हसौं सह क्षमलवर्य ऐं सहौ स्वरूपनिरूपणहेतवे स्वगुरवे श्री अन्नपूर्णाम्बा सहित श्री अमृतानन्दनाथ श्री गुरु श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः हंसशिवसोऽहं हसकफ्रें हसक्षमलवर्य ॐ हसौं सह क्षमलवर्य ऐं सहौः स्वरूपनिरूपणहेतवे स्वगुरवे श्री अन्नपूर्णाम्बा सहित श्री अमृतानन्दनाथ श्री गुरु श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः हंसशिवसोऽहं हसकफ्रें हसक्षमलवर्य ॐ हसौं साक्षमलवर्य ऐं सहौः स्वरूपनिरूपणहेतवे स्वगुरवे श्री अन्नपूर्णाम्बा सहित श्री अमृतानन्दनाथ श्री गुरु श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा। ॐ श्रीं। Ok, agora vocês vão. Vocês estão me ouvindo? Ok, agora vocês vão mentalizar essa energia que vocês estão trabalhando aí pelo ponto de energia, vocês vão mentalizar essa energia
na região do coração, do Anahata Chakra. Se você quiser, pode tentar trazer essa visualização como uma tocha de luz dourada no centro do peito. ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा ॐ श्री हरि क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं सौं शरवणभवाय नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं सौं शरवणभवाय नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं सौं शरवणभवाय नमः ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये Ok. Agora a gente vai parar com a mentalização. É só um pouquinho mesmo. Eu vou colocar o microfone aqui e depois vocês me falam se vocês continuam me ouvindo. Às vezes ele falha. Peraí. Estão me ouvindo? Tá, ótimo. É, Vamos começar a aula, da teoria. Eu queria que vocês sentissem um pouquinho qual é o trabalho que a gente vai fazer, nesse retiro, quando vocês forem fazer, principalmente as práticas de meditação. Dentro do Shrividya, a gente trabalha muito com mentalização e mantras, são mantras específicos, para determinadas divindades. O Shrividya Tantra, que é essa linhagem de meditação que eu estudo, é uma escola de linhagem de Shakti. O que significa isso? É uma linhagem que a gente cultua a energia feminina. Então, todo o trabalho que a gente faz é voltado para despertar essa energia feminina em nós, que é essa energia dinâmica, essa energia da criação. Então, ela desperta mesmo esse poder criativo em nós. E meu mestre sempre fala que uma das qualidades, não sei se é qualidades, mas a diferença do tantrismo, da prática meditativa do tantrismo para a prática, de meditação que não é tântrica, a única diferença é que ela tem esse objetivo de trabalhar diretamente na energia do chakras, e ela promove, talvez assim, de uma forma mais rápida que algumas outras práticas, esse despertar espiritual. Então é comum, assim, se você já tem essa busca. Meu mestre fala que se você tem abertura, o trabalho acontece naturalmente. A não ser que a pessoa é muito adormecida, mas se já tem uma abertura para que o trabalho aconteça, os mantras e as técnicas, eles vão realmente, trabalhar no seu campo físico, mental, espiritual. Então é comum quando a gente está fazendo essas práticas, por exemplo, despertar às vezes uns formigamentos em determinadas partes do corpo. Isso já é sinal ali de que essa energia está trabalhando no seu campo. Então, às vezes as pessoas têm umas percepções, têm uma expansão de consciência, sente umas coisas assim
sabe, no corpo, isso já significa que a energia está ali trabalhando no seu campo. Quem não, eu não sinto nada. Quem não sente é que ainda esse despertar precisa passar por um processo de purificação de outras camadas para chegar nesse processo mais sutil. Não é que não vai chegar, mas tem vários processos. O mantra, ele é uma prática de purificação da mente. Então, ele vai trabalhar diretamente na nossa mente. Então, às vezes, quem tem mente muito agitada, às vezes a pessoa que toma remédio, por exemplo, não é aconselhável, às vezes, fazer essa prática com muita frequência. A ideia é fazer outras práticas para depois vir para essa prática. Mas o que eu quero trazer para vocês nesses 3 dias de emissão? Primeiro, eu quero me apresentar e falar que, com certeza, essas 3 aulas que a gente vai fazer, sem dúvida, vai ser as 3 aulas provavelmente mais difíceis da minha vida, porque eu não sei quem está aí do outro lado. Eu sei que tem alguns alunos meus aqui da formação que estão aqui para aprender esse conhecimento, mas o pessoal do grupo lá do WhatsApp, que a gente fez a campanha para trazer as pessoas, para trazer esse conhecimento do chakras e eventualmente trazer essas pessoas para o nosso retiro presencial, que vai acontecer em Cunha, do dia 20 a 23 de novembro. Eu não sei quem são essas pessoas, então eu não sei qual é o conhecimento que você tem sobre esse conteúdo. Então fica muito assim, tipo, o que que eu vou trazer para essas pessoas e o que que eu vou falar? E aí eu tenho um mestre na minha escola que ele chama Om Swami. Se vocês quiserem, depois vocês me pedem o nome dele, eu escrevo para vocês. Mas ele é um mestre dessa linhagem de meditação. Ele é o mais famoso e ele é o mais que está mais na mídia. Dentro dessa linhagem do Shri Vidya Tantra, não são muitos mestres que estão nas mídias sociais, porque eles ainda são muito tradicionais e eles acreditam que a prática só deve chegar para aqueles que realmente estão preparados. Então, você não precisa buscar a pessoa vem até você. Então, eles têm muito eles ainda são muito tradicionais, assim, o meu mestre, por exemplo, eu estudo numa escola internacional na Índia, que chama Kalari Gram, e meu mestre, por exemplo, ele não divulga o trabalho do Shri Vidya Tantra, ele só divulga o trabalho, porque ele é médico Ayurveda, ele só divulga o trabalho do Kalari Payato, que é a prática física que a gente faz dentro dessa escola, e o Ayurveda. Então, tem gente que passa pela minha escola e não sabe que lá tem essa linhagem de meditação. Tipo, ele não divulga, ele não fala, só sabe mesmo que ele é mestre dessa meditação. Quem realmente tá preparado para meditar. Eu já fui para essa escola para aprender meditação. E foi um amigo meu que me indicou esse mestre. Então, eu já fui para aprender a meditar. E demorei um tempo ali para fazer as iniciações, porque eu tive uma preparação prévia e bem tensa, porque ele disse que eu não tinha ainda força na coluna vertebral para esse despertar espiritual. E aí é isso que eu gostaria de trazer para vocês. Eu vou falar uma linguagem bem simples. Quem é professor, eu sei que já tem alguns professores que vão entrar aqui, alguns alunos meus convidaram alguns amigos. Eu não vou falar nenhum nome técnico aqui, porque a minha ideia é justamente trazer esse conhecimento de uma forma bem simplificada e prática. Eu criei um slogan do estúdio que eu falo que é a Tantra, que é justamente espiritualidade na prática. Então, eu quero trazer esse conhecimento de uma forma bem prática para quem não tem, nunca teve acesso a esse conhecimento, entender, e quem tem, ficar mais claro como usa isso na prática. E aí, dentro da imersão do Curi Chakras mesmo, que vai ser presencial, a gente vai adentrar e olhar para esses nomes técnicos, o que é o que ali dentro, aprofundar mais no conhecimento. Mas esses 3 dias é para entender na prática como que esse conhecimento pode me ajudar? Tanto como uma pessoa que só pratica, uma pessoa que só está buscando autoconhecimento, ou uma pessoa que quer aprofundar na espiritualidade,
ou uma pessoa que é professor de yoga, como muitos alunos meus que estão aqui são professores de yoga, como que eu trago esse conhecimento para a minha prática e ela pode me ajudar ali a trazer uma aula adequada, mais específica para o meu aluno. Então, tudo isso a teoria do chakras ajuda. E aí, quando a gente está falando da teoria do chakras, esse Om Swami, que é o mestre que eu gosto muito da minha escola, ele fala assim, ele é bem objetivo, assim, mas ele realmente fala assim, ó, vocês só vão entender o que eu falo, geralmente, se você já tem aí, no mínimo, umas 15 mil horas a 20 mil horas de meditação. Se você pegar os YouTube dele, assim, se você não tem uma prática de meditação, principalmente nessa linhagem, você não vai conseguir entender muito o que ele fala, assim, apesar dele ser muito prático, ele ainda é um mestre que ele fala assim, não, para eu perder meu tempo com determinadas pessoas, você tem que ter no mínimo 10 mil horas de meditação, assim, porque eu não falo com pessoas que não têm essa prática. A ideia realmente é que você tenha essa dedicação na prática de meditação, e aí, quando você senta para ouvir, você entende, porque você tem essa prática. Então, eu consigo entender muito do que ele fala, porque eu tenho esse conhecimento e tenho essa prática. E aí, eu sou iniciada em muitos mantras que ele fala, que ele faz. Então, para mim, é mais fácil. Mas hoje eu estava ouvindo a palestra dele antes de entrar na prática de vocês, e ele estava falando que ele leu um livro e os organizadores de um evento convidaram um ator para dar uma palestra para um grupo de pessoas. E aí, esses organizadores pegaram frases aleatórias, assim, montaram um texto com muitas frases aleatórias que não faziam sentido, tipo, não era um texto que tinha começo, meio e fim, um tema específico. Ele pediu o ator para decorar aquele texto e dar uma palestra falando aquele texto com frases jogadas ali e que nada fazia sentido. E aí o ator decorou, deu a palestra, e aí quando ele terminou a palestra, eles foram entrevistar a audiência, assim, e todo mundo falou assim: Nossa, que maravilha! Foi a melhor palestra da minha vida. E aí, mais de 75% das pessoas falaram assim: Nossa, eu preciso, tipo, abriu minha mente para um monte de coisa. E as pessoas ficaram encantadas, assim, com a palestra que não tinha significado nenhum. O que que ele quis dizer com isso? E ele fala muito isso. As pessoas têm tendência a gostar daquilo que elas não entendem. Então, a teoria do chakras é muito sobre isso, assim, o que eu vejo muito da teoria do chakras. As pessoas ficam falando nomes esquisitos, ai, tem cores, tem isso, tem mil pétalas. Ele fala, nada disso não faz diferença nenhuma. Ele fala assim, tipo, isso não faz diferença nenhuma se a cor é laranja, se a cor é amarela, se tem mil pétalas, se tá assim. Isso não faz diferença. Você tem que fazer a técnica vai despertar esse conhecimento em você. E você vai ter essa percepção. Muita gente que já tem uma prática espiritual, e que isso é muito legal, eu acho, da meditação, independente dessa filosofia, ela tem uma crença filosófica e tem um estudo em cima dessa técnica. Mas você não precisa acreditar. Você não precisa abandonar a sua religião, a sua prática religiosa para acreditar nessa prática de meditação. Você só faz a técnica e a técnica vai despertar esse conhecimento em você. Então, é comum aqui, eu tenho alunos que já meditaram comigo, a gente faz a meditação da lua cheia com essas técnicas todo mês, que já tem alunos que já têm uma prática espiritual, que vêm de outras escolas, e quando eles vêm meditar comigo, eles têm umas percepções, assim, às vezes muito mais intensas que eu, porque eles já estão preparados, já têm essa maturidade espiritual
para lidar com essa energia. Então, eles conseguem visualizar, eles conseguem perceber, eles conseguem sentir a energia. Então, não precisa acreditar para a prática funcionar para você. E você não precisa abandonar suas crenças religiosas, você não precisa abandonar o seu estilo de vida para fazer isso. Então, assim, ele só pede assim, você faça e a prática se você tem uma abertura, se você está preparado para trabalhar com essa energia, ela vai comunicar com você de alguma forma. E aí você vai perceber e ter esse conhecimento. Meu mestre sempre fala assim, eu lembro que quando ele me deu a iniciação, eu cheguei para ele e falei, e aí, quais são os livros que você me indica para eu ler, para eu, tipo, ter esse conhecimento do que é? Ele falou, não, conhecimento é a técnica. Faça a técnica e a técnica vai abrir o seu caminho. O meu papel com você é só esse, te ensinar a técnica. Então, às vezes, a gente busca muito, às vezes a gente coloca muita confiança em pessoas que falam muito difíceis. Porque aí a gente fala, nossa, essa pessoa tem um conhecimento muito maior do que eu. Então eu preciso estudar para estar naquele nível de consciência que ela tá. E às vezes a pessoa tá, sei lá, leu vários livros, decorou ali nomes e não tem consciência real do que ela tá falando. E o que eu trago aqui para vocês é de uma experiência real. Eu realmente pratico, eu tenho mais de 10 mil horas, eu já fiz as contas, assim, pelo tempo que eu fui iniciada. Eu tenho mais de 12 mil horas de meditação com essas técnicas. Eu pratico todos os dias, desde que eu fui iniciada, ali por volta de 2015 para 2016. E eu sinto no meu corpo a manifestação dessa energia, assim. E na minha vida. Eu vou contar um pouquinho da história para vocês. Eu comecei a estudar esse tema, porque quando eu estava com 28 anos, eu tenho 43 anos, quando eu estava com 28 anos, eu já praticava yoga há 8 anos. E quando você tem 20 anos, a gente ainda tem a ilusão de que a gente tem muito conhecimento. Principalmente quando você eu já tinha morado na Índia, acho que mais ou menos um ano, então eu tinha 28 anos, já tinha ido 3 vezes para a Índia, já tinha morado em vários países, na Austrália, na Tailândia, já tinha morado em Londres, então eu conhecia quase 25 países e muitos mestres espirituais. Desde os meus 19 anos eu busco entender quem eu sou. Eu tive muitas histórias, na infância, de muitos traumas. Eu não quero adentrar isso aqui, porque é muito longo, mas eu tive muitos traumas de infância. Eu saí de casa com 13 anos de idade, eu comecei a trabalhar muito cedo, e eu fui morar em Londres para ali tentar a vida com 18 para 19 anos, e isso me deu a oportunidade de investigar, quem eu sou. Porque eu conheci muitas pessoas que me trouxeram essa percepção, tipo, tem uma coisa aí que pode ser explorada. Eu era muito caótica, eu tinha insônia, então assim, eu encontrei pessoas que me deram a mão e eu fui deixando ser guiada. E nisso encontrei yoga e meditação. E aí eu achava que tinha muito conhecimento, que já estava ótima porque 8 anos praticando yoga, já tinha feito várias imersões na Índia. E aí, quando eu tava com 29 anos, eu terminei um relacionamento e eu achei que tinha sido uma relação tóxica, assim. Eu acho, e aí eu fiquei muito pé da vida, porque eu já tinha abandonado minha família, e eu morava já sozinha, viajava sozinha, eu quase não tinha contato com minha família. Porque eu achava que eu tinha um modelo de relacionamento tóxico. E mesmo tendo conhecimento de tudo que eu não queria viver, e mesmo não tendo assim quase 10 anos de desconexão com minha família, e mesmo fazendo terapia, e mesmo fazendo meditação, gastando um monte de dinheiro comigo para abandonar aqueles traumas.
eu saí de um relacionamento e eu enxerguei que aquele relacionamento estava tóxico. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada? Tipo, eu gastei os 10 últimos anos da minha vida trabalhando em mim. E mesmo assim, eu tô dentro de um relacionamento tóxico. Tipo, tudo que eu não queria na vida, eu tava vivendo. E para mim aquilo foi muito cruel, assim, porque foram 10 anos investindo em mim e ali e eu falei, cara, é um absurdo, assim, repetir o mesmo o padrão que eu não quero. Eu era jovem e tudo bem, mas eu fiquei angustiada. E nisso eu meditava muito. Naquela época eu tinha tempo, assim, eu meditava às vezes 2 horas, 3 horas. E nisso eu falei, eu comecei a questionar, por que que eu tô repetindo isso? Por que que eu tô vivendo tudo que eu não quero viver? Desde os 20 anos eu já tinha consciência que eu não queria aquele modelo de relacionamento. E aí eu me veio uma vozinha assim na minha cabeça. O seu yoga, ele tá muito físico e muito mental. Então você o que veio para você curar é a sua alma. Então, a minha percepção ali até os 30 anos é que, ok, eu tenho um corpo doente. Eu tenho padrões de pensamentos que são negativos e obsessivos. E aí, quando a gente, pelo menos naquela época, assim, quando eu falava de alma, a impressão que tinha é que a alma é iluminada. E que se eu encontrasse, se eu entrasse em contato com minha alma, eu ia estar resolvendo todas as minhas questões. Então eu tinha essa separação, assim, de que, ok, eu trabalho o meu corpo, eu trabalho minha mente, e aí eu encontro a alma e tudo se resolve. E ali veio a sacada que não, querida, a alma que é o problema. Aí eu falei, não, então tá, né? A alma é o problema. Aí quando veio aquelas vozes, eu falei, ok, já não tá muito legal a vida, eu sou ariana. E aí, com 20 e poucos anos, era tipo, colocava a mochila nas costas e ia no mundo. Falei, não tá muito legal a vida, eu vou voltar para a Índia, eu vou estudar sobre como os indianos enxergam a alma, porque até então eu achava que sabia yoga, agora tem um negócio que a alma que é problemática, porque para mim a alma era iluminada. Porque eu acho que essa é a grande sacada da filosofia indiana. Pelo menos para mim, assim, a gente tem essa visão e eu dei esse curso fim de semana passado para o meu grupo de formação e perguntei todo mundo, e todo mundo me deu a mesma resposta. A gente tem essa visão de que a alma é separada do corpo, da mente e das emoções. E aí a gente tem essa ilusão de que se eu encontrar a alma, eu vou estar tendo a compreensão do todo e desse lugar iluminado. E aí eu fui para a Índia, fiquei morando lá nessa época, eu peguei, larguei tudo, fiquei lá acho que uns 8 meses pesquisando mesmo tudo sobre a alma, assim. E a grande sacada é isso que foi para mim, a alma, ela não é separada do corpo, como ela não é separada da mente, como ela não é separada das emoções. Então, tudo que eu vivo, que eu sinto e que eu penso é manifestação da alma, de uma forma mais densa. A Adri também falando que é ariana. Bem-vinda! Então, é de uma forma mais densa, de uma forma mais inconsciente, que o corpo não tem memória de toda a capacidade da alma. Ele tem as suas funções e tem a memória desse animal, dessa matéria mecânica do funcionamento. Ele tem uma inteligência própria, mas ainda é inconsciente dessa capacidade da alma. Mas quando ele se expressa, ou quando ele está ali no processo de formação dele, é a própria alma manifestado nessa matéria densa, inconsciente e mais baixa, mas ainda é a alma. Então, tudo que eu não gosto no meu corpo, ou dos meus defeitos, ou problemas, ou as manifestações de doença que eu manifesto nesse corpo físico, é como a alma se expressa através desse mecanismo corpo.
E aí a gente vai ver que através das emoções também é como a alma se expressa através desse mecanismo dinâmico das emoções. E depois a gente vai olhar para a mente, que é também a alma como se manifesta. E aí essas camadas, a gente quando a gente olha para a alma dentro da visão indiana, a alma ela tem 5 camadas e ela se manifesta através dessas 5 camadas, que é corpo, emoção, mente, espírito, que aí é o mental, a gente coloca em divisões mental superior, e aí tem o espírito iluminado, que aí é essa conexão com a totalidade com Deus. Mas até para a gente chegar nessa alma iluminada, a gente tem 4 camadas para entender, para vivenciar, para purificar. Então, o tantrismo é todo voltado para a purificação do corpo, que aí é a camada mais inconsciente da alma, a purificação das emoções, que é a camada mais incontrolável da alma, da mente, do espírito superior, que ainda não é uma alma iluminada. E aí, essa alma iluminada, que é a alma que a gente chama na meditação de Ananda, que é a parte nossa realmente que é iluminada. Mas as outras 4 camadas, elas precisam passar por um processo de purificação, que a gente pode chamar de cura, mas é um despertar dentro do tantrismo. Essa cura não existe porque é como se, assim, quando a alma resolveu, parte do princípio de que essa filosofia acredita em reencarnação. Então, quando a gente decidir reencarnar aqui nesse mundo físico, nós já escolhemos quais os processos nós iríamos passar para esse despertar de consciência. Então, como funciona? Então, todos os traumas que eu vivi, a família que eu escolhi, a época que eu resolvi voltar. Então, tá no Brasil, tá nesse aqui, nesse tempo, nesse agora, foi uma escolha consciente da minha alma para passar por essas experiências e agir de forma diferente. Por exemplo, na minha história. Então, quando eu entendi que para deixar de vivenciar o mesmo modelo de relacionamento dos meus pais, que é o que eu considero um relacionamento tóxico, eu teria que aprender a perdoar os meus pais. Então, só através de sair dessa frequência de dor, de sofrimento, de negação, de rejeição, de raiva, de revolta, porque quando a gente está na frequência da dor, a gente se sente vítima, a gente sente raiva, a gente sente agressividade, porque você quer sair daquele problema. Então, quando a gente entende que está naquela frequência do sofrimento, só vai atrair o mesmo modelo de sofrimento, a gente ganha consciência de que nós atraímos esse problema, foi nós que escolhemos esse problema. Aí você começa a trabalhar aceitação, perdão, amor, e aí essa consciência te tira dessa frequência que a alma está. Então não há cura porque simplesmente você eleva a sua frequência. Então você saiu daquela frequência que a alma reencarnou. Então, ela reencarnou naquela frequência da dor, do sofrimento, seja a rejeição que você passou na infância, seja um abuso mental, seja. Todo mundo veio. Se a gente reencarnou, é porque nós temos uma questão. E aí, quando a gente vai aprofundar os chakras, cada chakra vai mostrar os problemas que a gente pode atrair ali no nosso passado e que vai determinar a nossa dor. Então, tem gente que tem a dor da rejeição, tem gente que tem a dor
do abuso, tem gente que tem a dor de não ter tido uma boa família, que não teve oportunidades na vida, mas você sempre vai ter uma dor ali. Ou teve gente que os pais deram tudo, e aí a pessoa se sente indefesa, ela não consegue fazer nada porque ela não consegue agradar os pais e as mães. Todo mundo vai ter uma questão, não importa qual é a sua, a gente sempre tem uma questão. Se estamos aqui, nós temos uma questão para resolver dentro de cada ponto de energia. E é isso que a gente olha. E aí, quando você entende que foi você que escolheu passar por essa experiência para justamente reagir diferente. Talvez em outras vidas a gente passou por essas mesmas situações, só que talvez a gente agiu nesse lugar da dor, do ódio, do ressentimento, alimentando o egoísmo, alimentando a justiça com as próprias mãos, alimentando coisas negativas mesmo. Então, quando a gente entende que não é reagindo que a gente vai melhorar, a gente expande essa consciência e a gente aprende aceitar o outro, o que o outro nos deu, porque a gente entende que o outro só é o, a pessoa ali que escolhemos para vivenciar essas situações que nós escolhemos vivenciar, para a gente sair dessa energia da dor. Então, aí você expande, você eleva, e aí você vai cada vez mais ficando mais próximo dessa última camada iluminada. E aí essas densidades e essas frequências negativas, essas escassez, esses dramas, esses probleminhas, eles não chegam mais até você. Aí eu quero mostrar isso, como que a gente pratica isso. Funciona, viu, gente? Eu tô há 20 anos, demorou, mas chega, viu? Chega uma hora que você fala assim, cara, tô livre disso, isso não me afeta mais. Você fala assim, nossa, que alívio. Mas até chegar aqui foram muitas histórias. A gente divide isso com vocês no retiro. Eu quero dividir um slide com vocês para a gente entender um pouquinho na prática. E senão eu fico falando muito também, e aí a aula fica de 2 horas e a galera do grupo não vai gostar disso. Peraí. Como que isso funciona na prática? É isso que eu quero trazer para vocês. Vamos lá. Deixa eu ver onde está esse aqui. Eu vou trazer um slide, porque aí me ajuda a ter mais concentração. Porque, além de tudo, eu sou hiperativa e tenho TDAH. Aí eu vou me perdendo se eu não tenho um direcionamento. Vamos lá. Energias sutis, os nadis, bandas e chakras. Esses são os nomes técnicos em sânscrito para falar dos canais de energia que a gente acessa quando a gente está fazendo determinadas técnicas. Então, o que que acontece? Quando a gente reencarnou, por proteção, meu mestre fala que é proteção, e de acordo com as minhas práticas espirituais, eu acredito que é mesmo. Porque eu já fiz umas práticas que, quando a verdade vem, eu falo, meu Deus, não estou preparada. E aí você fala, nossa, eu estou há 20 anos me preparando para essa verdade. Ela vem e me derruba, entendi porque que realmente tem coisas que é no seu tempo. Então, assim, a gente não tem maturidade, conhecimento mesmo de ter, de saber a verdade sobre nós. Eu sei que a gente busca, e eu busco há muitos anos, eu acho que eu busco conhecimento filosófico, terapias desde os meus 15 anos de idade, assim, e eu já tomei muitas peias, dessa energia quando, quando eu às vezes não, eu acho que eu posso ir e achar que, sabe, conhecimento vem porque eu tô pronta. Não, não é assim. É,
Então, toda vez que às vezes eu acesso essa energia de uma forma não muito cautelosa, eu me deparo com umas coisas assim, umas verdades que eu não estou preparada. Então, assim, a gente não tem conhecimento, não tem maturidade, e nem força psíquica para lidar, com a verdade sobre nós. Então, a gente nasceu com esse conhecimento. A gente nasceu com alguns bloqueios entre o corpo físico e o espiritual. Esses bloqueios dentro do yoga são chamados de grantes. Peraí, deixa eu fechar aqui, que aí eu consigo ver a página de vocês. São chamados de grantes. E aí, os grantes são esses nós que está entre o corpo físico, ele na verdade está no nosso corpo espiritual energético, mas ele está representado em algumas partes do nosso corpo físico. E aí a gente tem dentro do yoga tântrico algumas técnicas que começam a trabalhar nesses nós para ir destravando esses nós. O que, que acontece? A gente tem o prana, que é a nossa energia vital, que é onde o espírito se manifesta. Ele vai se manifestar através dessa energia vital, que é o prana. E aí o espírito, ele não consegue acessar todas essas camadas dos nossos corpos físicos e sutis por causa desses bloqueios. Então a gente quer, a primeira coisa dentro do tantrismo é purificar o corpo físico e trabalhar essas técnicas que vai desbloquear esses nós para a gente despertar esse conhecimento sobre nós. Eu tenho uma professora que ela fala assim, é como se a gente fosse um computador. Quando eu, por exemplo, eu tenho um computador que as pessoas, os meninos que trabalham comigo, vivem brigando comigo. Eu uso o básico do meu computador, porque eu não sei usar, acho que nem 98% da capacidade do que meu computador pode fazer. Eu devo usar ali, mexer numa foto, editar um vídeo, escrever texto. Eu uso o básico, porque eu só sei usar o básico. E a minha professora fala assim, quando a gente desperta ou desbloqueia esses pontos de energia, esses nós, é como se a gente estivesse abrindo a nossa caixa de Pandora ali. Aí você realmente tem acesso a todo o conhecimento do que você é capaz, tanto de coisa boa quanto de coisas ruins. E o que nos assusta geralmente são as coisas ruins, porque a gente não espera que a gente é ruim. A gente só espera que vai, coisas boas sobre nós. E aí essa caixa de Pandora fala, querido, não é assim. A mesma porcentagem que você é de bom, você é de ruim. Aí não existe dentro dessa matéria que nessa dimensão Terra, a gente é dual. Então, se eu sou uma pessoa que é muito boa, ela também vai ser muito ruim. E quanto mais conhecimento você tem sobre a sua luz, você vai ter sobre a sua sombra. E aí, tem gente que não está preparado para isso. Então, a gente nasceu com isso bloqueado. E aí, quando a gente desbloqueia isso através dessas técnicas, a gente tem às vezes, esses surtos psíquicos. Muita gente passa primeiro por esses surtos psíquicos, porque assusta, a verdade assusta. Se a pessoa é preparada, por isso que a gente prepara bastante o corpo, se a pessoa é preparada, ela passa por esses surtos com calma, ela respira, ela medita, ela sabe que vai passar. E aí, quando ela volta para o centro de novo, ela consegue fazer com que o prana comece a fluir por todos os canais de energia, porque aí os canais estão desbloqueados. Aí ela começa a acessar essa energia inteligente da alma, porque aí não tem esses bloqueios e aqueles padrões psíquicos negativos ali te atrapalhando e te trazendo para uma frequência mais negativa. Às vezes até tem, porque somos humanos,
mas você percebe e não entra mais nesse jogo, às vezes, da culpa, da revolta, da vergonha. Você fala, ok, faz parte da matéria, bola para frente e pronto. Você não se torna ali mercê ou escravo daqueles padrões. Então a gente desperta a gente trabalha, né, para despertar essa potência desse conhecimento, trabalhando, desbloqueando os grantes. Aqui eu coloquei o texto da energia sutil, que é o que eu falei, que é o prana. E aí eu trouxe um desenho bem legal para vocês entenderem. Aqui eu achei esse desenho. Geralmente a gente está aqui é a coluna vertebral. Todos esses pontos eles estão representados tanto chakras como os pranas. É como o prana ele está muito relacionado com o ar e a qualidade do ar. Então, ele está muito relacionado, por exemplo, o apana é o ar que vai expurgar, por exemplo, a força que a gente faz, por exemplo, para ir ao banheiro, para urinar, para defecar. Então, tudo isso é o nosso prana trabalhando, porque se a gente não tem essa energia para colocar o que é tóxico para fora, aquilo também nos adoece. Então, eles olham para todo o sistema do corpo. O apana é essa força para baixo. Esse samana é a força do fogo digestivo. O viana é o da respiração. O dana é o ar que comunica, que é a comunicação. E esse prana que está aqui no Ajna Chakra, ele circula por todo o corpo. Então, aqui são diferentes tipos de prana, mas como esse ar funciona no nosso corpo para a gente ter equilíbrio. Então, eles mostram como o prana ele circula no nosso dia a dia mesmo, aqui na digestão, aqui no sistema da respiração, aqui no sistema da comunicação e aqui no nosso todo o nosso sistema energético. É, Aí, aqui são os nadis. Eu trouxe esse desenho aqui, mas eu ainda não achei um desenho, porque a gente tem 72 mil nadis. Nadis, tem gente que fala nadis, tem gente que fala nadis. Os nadis são os canais de energia. Eu tenho um professor que ele fala que os nadis são como veias. A gente tem veias que faz com que o sangue circule pelo corpo. Os nadis são como veias energéticas que faz com que o prana circule sobre o nosso corpo de energia. Então, os principais nadis que a gente tem são Ida, Shushuna e Pingala, que é narina direita, narina esquerda e Shushuna é o canal de energia da coluna. Então, são os três mais conhecidos, mas a gente tem 72 mil nadis. Mas esses são os três principais. Por isso que a gente tem inspirar para a narina. A gente tem muito exercício de respiração para a narina direita, para a narina esquerda, para a gente fazer com que esse canal de energia possa fluir normalmente, levar o prana para a energia da coluna vertebral, que é do chakras, e fazer com que ele circule para os outros canais de energia. Então, tudo começa aqui, mas aí eles estão dando alguns nomes, mas aqui é um exemplo, assim, ó, tudo vai estar trabalhando nesse sistema aqui do centro aqui da coluna. E aí, o que eu acho interessante, que eu não vou aprofundar nas aulas online, a gente tem três formas de olhar para o chakras. Primeiro, é no sistema físico. Ele trabalha, se a gente for olhar depois, se vocês quiserem, vocês me pedem lá no grupo, ou eu não sei se no grupo vocês conseguem mandar mensagem, mas me pedem que eu mando um vídeo para vocês que eu uso nas minhas apresentações. Ele trabalha diretamente no sistema endócrino. Então, se eu olho para o chakras só para a questão física, cada técnica que a gente fez, por exemplo, aqui de mentalizar o chakra básico, que é o Muladhara Chakra, vai ser bem aqui, ó. Essa mentalização, se eu faço com as técnicas que depois eu vou mostrar para vocês no decorrer do curso,
Se eu faço com técnicas específicas, aqui eu estou trabalhando diretamente no sistema endócrino. Aí é por isso que muita gente fala, ai, as técnicas tântricas e vem do tantrismo para simplesmente por prazer. Mas dá prazer mesmo, porque eu estou ativando aqui, quando a gente vai ver o sistema endócrino, eu vou estar ativando esse sistema aqui, e aí o corpo vai liberar mais hormônio do prazer. Então, cada ponto de energia, ele está com algum órgão ali que está diretamente conectado com os órgãos do sistema endócrino. Então, por isso que tem professores que criaram yoga hormonal, porque aí ele vai fazer técnicas específicas, tântricas, que vai estimular o sistema endócrino. Então, se eu quero olhar para o chakras, eu tiro toda a parte espiritual do chakra, toda a parte energética e quero olhar simplesmente para o físico, eu faço técnicas específicas e ele vai te trazer um resultado específico mesmo para aquilo que você está querendo. Porque ele vai ativar realmente quando a gente está fazendo as técnicas de mentalização. A gente fez do Hot Chakra, mas é bem comum trazer para você mentalizar no centro da testa, que você tá mentalizando o Agnya. Tem gente que fala Agnya, que é correto, ou Adna. O Agnya Chakra, é, você está ativando a glândula pineal. Então, cada ponto vai estar dentro de uma glândula específica e vai ativar hormônios específicos. Então, se eu quero olhar só para o físico, eu vou ter um resultado só físico. Apesar que eu acho e acredito que você não consegue eliminar as questões energéticas. Mas tem médico, por exemplo, que não quer trazer essa questão espiritual para porque o público dele não tem essa pegada espiritual, ele simplesmente tira tudo e joga dentro de uma questão física mesmo, e você vai ter o mesmo resultado. E aí, então, esse é o desenho, assim, que são os pontos do corpo onde a gente está trabalhando. Ó. Então, sistema endócrino. Então, você olha, ele vai trabalhar diretamente no sistema endócrino. E aí, a gente tem três bandas, que aí é a questão na prática. A gente não consegue falar do chakras sem falar dos bandas. O que são bandas? Bandas são práticas de contração. Ah, o que é? É o famoso pompoarismo que todo mundo conhece como pompoarismo, mas dentro do yoga a gente conhece como bandas. Então a gente tem as práticas de contrações, que são bandas. Eu trouxe esse desenho aqui para vocês, ó. Geralmente a gente consegue contrair mula banda, que é o esfíncter anal. Aí a gente tem um pouquinho mais acima dos órgãos sexuais, quase ali. Eles falam que é mais ou menos dois dedos abaixo do umbigo. Aqui no desenho parece que está bem na direção do umbigo. O Uddiyana Banda. Na mulher, esse Uddiyana Banda, eu acho que está muito conectado com o ponto G ali da mulher. Homem, eu não sei, mas para mulher é ali naquele ponto G. E aí, quando a gente consegue ativar esses dois bandas, que são essas duas contrações mais profundas do corpo, aí naturalmente a gente contrai aqui o músculo da garganta. E aí você ativa esses três bandas. Ativando essas contrações, que são esses bandas, a gente desbloqueia os grantes, que são os nós. Então, tudo é energético, mas o processo começa no físico, porque é o físico que tem que ganhar essa força. Aí, o que a gente está falando? A gente está falando de uma musculatura muito interna. Você não consegue ativar essa musculatura se você não tem um corpo purificado, no sentido de que dentro do yoga tântrico, quando a gente fala desse processo de despertar da consciência, a gente precisa ter uma boa alimentação. Ah, mas qual é a melhor para você, a que funciona para você? Mas tem que ter um corpo mais leve, um corpo mais saudável, um corpo que tem uma boa qualidade de sono, um corpo que pratique atividade física, que não seja yoga, mas que seja atividade física, um corpo que medita.
Você não consegue acessar essa musculatura interna é, só fazendo musculatura externa, sabe? Você vai fortalecer o músculo interno. Aqui, as contrações são práticas muito específicas, assim, são práticas mesmo de estimular essa musculatura mais interna do corpo. Se você não consegue estimular essa musculatura mais interna do corpo, às vezes você acessa essa consciência psíquica, espiritual, mas você acessa através de técnicas que despertam chakras superiores. Aí isso às vezes não te ajuda muito a transformar essa realidade da matéria, porque os três dentro do Tantra, dentro dessa visão da escola, sabe? Nós precisamos despertar os três primeiros. A consciência, quando a gente fala de chakras, a gente está falando de 7 níveis de consciência, e aí a gente tem que começar com os três níveis mais baixos. Uma vez que eu desbloqueio os três primeiros aqui, automaticamente os superiores eles se alinham. Então, o que eu vejo na maioria das pessoas é que eles negam esses três primeiros, na maioria das pessoas que buscam espiritualidade, às vezes eles negam esses três primeiros e acessam muito esse conhecimento superior, só que às vezes fica meio dual, porque você tem um conhecimento muito espiritual, só que isso não te dá, às vezes, ferramentas para lidar com questões da matéria. Então, dentro do tantrismo, o legal do Tantra é que você precisa passar por essa experiência no corpo. Você precisa passar por essa experiência na vida, nas suas relações, no desenvolver ali da sua vida. Então, às vezes, quando você traz só esse conhecimento dos chakras superiores, isso às vezes acaba te trazendo muitas confusões, muita dualidade, porque ao mesmo tempo que você sabe que você é o todo, que você é divino, que você é luz, às vezes você se pega nesses padrões agressivos, egoístas dos chakras inferiores, porque você não passou por esse processo de purificação dos três primeiros pontos de energia. Então, tudo no Tantra começa nessas três travas. A gente chama essas três travas, vou mostrar aqui para vocês, de Mula Bandha, Uddiyana Bandha e Jaladhara Bandha. O Mula Bandha é a contração do assoalho pélvico, que ativa o chakra raiz e sustenta os órgãos internos inferiores, conhecido como trava raiz, é a base de toda a prática energética. Então, quem é meu aluno, eu sempre falo nas meditações, eu sempre falo durante as aulas. Ativa o Mula Bandha, ativa o esfíncter anal. Então, é essa contração, não tem outro segredo. O Uddiyana Bandha é aquele segundo ponto lá que eu falei que é 2 dedos abaixo do umbigo, e ele é o recolhimento do abdômen acima do umbigo, que fortalece o centro abdominal e expande a caixa torácica. Significa voo ascendente da energia. A gente acessa muito o Uddiyana Bandha quando a gente começa a primeira fase do Nauli Cria. Por isso que eu pego muito no pé de vocês para praticarem o Nauli Cria, porque é como vocês vão ganhar conhecimento dessa contração. Não tem outra forma, gente. Infelizmente não tem. O Jalandhara Bandha é a trava da garganta realizada ao baixar o queixo. Regula a circulação energética na região cervical e protege o coração e cérebro. E aí a gente tem o Mahabandha, que é a prática dos três juntos, quando a gente consegue contrair os três canais de energia. Que aí são esses três pontos juntos. Aí ele chama de Mahabandha, que quando os três bandas são praticados simultaneamente, e uma técnica poderosa que sela completamente a energia do corpo, permitindo estados profundos de concentração. Então, tudo começa com os bandas, tudo. Se você quer despertar essa energia espiritual, dentro desse conhecimento tântrico, você precisa ganhar essa força interna. Então, na prática, não há esse. Pode haver o despertar, pode sim,
Mas aí é despertar dessas coisas dos chakras superiores. Mas para eu conseguir sair, lembra dos padrões lá que eu falei, que volta e meia a gente repete? Para eu conseguir sair ou despertar essa consciência dos padrões negativos, eu preciso purificar os chakras inferiores. E aí eu preciso despertar essa consciência do que eu tô fazendo que tá me deixando nessa energia negativa, porque é eu que tô criando essa realidade. E muitas vezes, na verdade, muitas vezes não, quando a gente não tem consciência, a gente culpa o outro. A gente culpa os nossos pais, a gente culpa a educação, a gente culpa o sistema. Ah, é porque é o Brasil, porque é a economia, é mil coisas, mas a gente não se responsabiliza. E aí, quando a gente se responsabiliza, a gente ganha consciência da nossa atitude que precisa mudar. Se a gente não ganha consciência do que a gente precisa mudar, a gente vai acabar repetindo, repetindo, repetindo. Se não aprendeu nessa vida, vai repetir na próxima, vai voltar com as mesmas questões, entendeu? E por isso que a gente às vezes acaba um relacionamento e atrai o mesmo padrão do modelo antigo. A gente abandona um emprego, o chefe parece que é o mesmo. A gente muda de país, os amigos são os mesmos, porque tá dentro da gente. E aí, se a gente não muda a nossa frequência, se a gente não muda o nosso padrão de comportamento, os nossos padrões de pensamentos, a gente vai atrair as mesmas questões. E aí, esse processo de purificação da alma, porque a gente está falando, a alma escolheu passar por isso, então a alma precisa passar por esse processo de consciência. É através desse desbloqueio energético. Aí, eu acho que, deixa eu ver até onde eu vou hoje, porque já são. Eu falei o que que é banda, ele te dá controle energético, concentração e é uma prática avançada. Falei dos grantes, que os grantes são os nós. Então, os bandas é a técnica que destrava os nós. Eu nunca esqueço quando eu tive a minha primeira formação, minha professora inglesa falava assim, ó, é como se os grantes fosse o cadeado. Então, veio ali bloqueado, cadeado. O grande é o cadeado, que são os nós. E aí os bandas é a chavinha que vai desbloquear esse cadeado. Então você tem os nós, que são os grandes. Deixa eu ver se eu trouxe o desenho deles para vocês. Os nós, está vendo? Aí os nós chama Brahman Grante, ó, é acima, esse tá entre os órgãos sexuais, ó. Aí a gente tem Vishnu Grante, no plexo solar, um pouquinho abaixo do plexo solar. E aí a gente tem Ruda Grande, bem no Agna Chakra. Então a gente tem as técnicas lá dos bandas que vai destravar os nós, que são esses três grandes. Aí vamos só falar dos grandes e a gente termina por hoje. São três grandes, Ruda purifica ego, Vishnu purifica as emoções. E Brahman é o nosso, as nossas questões mais instintivas, do animal mesmo. O desejo da sobrevivência, sexualidade, é, tudo que está relacionado ao nosso lado mais instintivo e mais inconsciente. Então, é isso. A gente já mostrou tudo que está escrito aqui, é o que eu falei. Então, a gente tem os nós, que são grandes para os meninos da formação, isso é importante vocês lembrarem. Tem os nós, que são os grandes, e tem a técnica, que são os bandas, que destravam os nós. Tá bom? Eu vou ficar por hoje, que aqui é o básico para gente. Isso aqui é para a gente acessar esse conhecimento. Então,
a parte prática de como acessar esse conhecimento que a gente vai ter sobre a teoria do chakras. É, eu vou parar de gravar aqui e aí eu abro para a gente tirar dúvidas. Espera aí.